Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Lucas Crivellari aqui. E nesse vídeo a gente vai continuar os nossos estudos aí sobre o ECA. Paramos aqui no capítulo 3 do Direito à Convivência Familiar e Comunitária, seção 1, Disposições Gerais. Vamos lá. Artigo 19. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. Parágrafo 1º. Toda criança ou adolescente que estiver inserida em programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada no máximo a cada 3 meses, devendo a autoridade judiciária competente, com base em relatório elaborado por equipe interprofissional ou multidisciplinar, decidir de forma fundamentada pela possibilidade de reintegração familiar ou pela colocação em família substituta, em quaisquer das modalidades previstas no artigo 28 dessa lei. Parágrafo 2º. A permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de 18 meses, salvo comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária. Parágrafo 3º. A manutenção ou a reintegração de criança ou adolescente à sua família terá preferência em relação a qualquer outra providência, caso em que será esta incluída em serviços e programas de proteção, apoio e promoção, nos termos do parágrafo 1º do artigo 23, dos incisos 1 e 4 do caput do artigo 101 e dos incisos 1 a 4 do caput do artigo 129 dessa lei. Parágrafo 4º. Será garantida a convivência da criança e do adolescente com a mãe ou o pai privado de liberdade, por meio de visitas periódicas promovidas pelo responsável ou, nas hipóteses de acolhimento institucional, pela entidade responsável, independentemente de autorização judicial. Parágrafo 5º. Será garantida a convivência integral da criança com a mãe adolescente que estiver em acolhimento institucional. E parágrafo 6º. A mãe adolescente será assistida por equipe especializada multidisciplinar. Então, pessoal, é garantido o direito de crianças e adolescentes de serem criados em suas famílias ou em famílias substitutas, com ênfase na convivência familiar e comunitária. E aí a gente vai para o artigo 19A. A gestante ou mãe que manifeste interesse em entregar seu filho para adoção antes ou logo após o nascimento será encaminhada à Justiça da Infância e da Juventude. Parágrafo 1º. A gestante ou mãe será ouvida pela equipe interprofissional da Justiça da Infância e da Juventude, que apresentará relatório à autoridade judiciária, considerando inclusive os eventuais efeitos do estado gestacional e puerperal. Parágrafo 2º. De posse do relatório, a autoridade judiciária poderá determinar o encaminhamento da gestante ou mãe, mediante sua expressa concordância, à rede pública de saúde e assistência social para atendimento especializado. Parágrafo 3º. A busca à família extensa, conforme definida nos termos do parágrafo único do artigo 25 dessa lei, respeitará o prazo máximo de 90 dias, prorrogável por igual período. Parágrafo 4º. Na hipótese de não haver a indicação do genitor e de não existir outro representante da família extensa apto a receber a guarda, a autoridade judiciária competente deverá decretar a extinção do poder familiar e determinar a colocação da criança sob a guarda provisória de quem estiver habilitado a adotá-la ou de entidade que desenvolva o programa de acolhimento familiar ou institucional. Parágrafo 5º. Após o nascimento da criança, a vontade da mãe ou
ou de ambos os genitores, se houver pai registral ou pai indicado, deve ser manifestada na audiência a que se refere o parágrafo 1º do artigo 166 dessa lei, garantido o sigilo sobre a entrega. Parágrafo 6º. Na hipótese de não comparecerem à audiência nem o genitor, nem representante da família extensa para confirmar a intenção de exercer o poder familiar ou a guarda, a autoridade judiciária suspenderá o poder familiar da mãe e a criança será colocada sob a guarda provisória de quem esteja habilitado a adotá-la. Parágrafo 7º. Os detentores da guarda possuem o prazo de 15 dias para propor a ação de adoção, contado do dia seguinte à data do término do estágio de convivência. Parágrafo 8º. Na hipótese de desistência pelos genitores, manifestada em audiência ou perante a equipe interprofissional, da entrega da criança após o nascimento, a criança será mantida com os genitores e será determinado pela Justiça da Infância e da Juventude o acompanhamento familiar pelo prazo de 180 dias. Parágrafo 9º. É garantido à mãe o direito ao sigilo sobre o nascimento, respeitado o disposto no artigo 48 dessa lei. E parágrafo 10. Serão cadastrados para adoção recém-nascidos e crianças acolhidas não procuradas por suas famílias no prazo de 30 dias, contado a partir do dia do acolhimento. O comentário que eu trouxe, o artigo 19A, estabelece procedimentos legais para entrega de crianças para adoção por gestantes ou mães, incluindo avaliação, busca por familiares extensos e garantia do sigilo sobre o nascimento. Vamos para o artigo 19B. A criança e o adolescente, em programa de acolhimento institucional ou familiar, poderão participar de programa de apadrinhamento. Parágrafo 1º. O apadrinhamento consiste em estabelecer e proporcionar à criança e ao adolescente vínculos externos à instituição para fins de convivência familiar e comunitária e colaboração com o seu desenvolvimento nos aspectos social, moral, físico, cognitivo, educacional e financeiro. Parágrafo 2º. Podem ser padrinhos ou madrinhas pessoas maiores de 18 anos, não inscritas nos cadastros de adoção, desde que cumpram os requisitos exigidos pelo programa de apadrinhamento de que fazem parte. Parágrafo 3º. Pessoas jurídicas podem apadrinhar crianças ou adolescente, pessoas jurídicas podem apadrinhar criança ou adolescente, a fim de colaborar para o seu desenvolvimento. Parágrafo 4º. O perfil da criança ou do adolescente a ser apadrinhado será definido no âmbito de cada programa de apadrinhamento, com prioridade para crianças ou adolescentes com remota possibilidade de reinserção familiar ou colocação em família adotiva. Parágrafo 5º. Os programas ou serviços de apadrinhamento apoiados pela Justiça da Infância e da Juventude poderão ser executados por órgãos públicos ou por organizações da sociedade civil. Parágrafo 6º. Se ocorrer violação das regras de apadrinhamento, os responsáveis pelo programa e pelos serviços de acolhimento deverão imediatamente notificar a autoridade judiciária competente. E aqui o comentário que eu preparei em relação ao artigo 19B. O artigo 19B ele estabelece a possibilidade de crianças e adolescentes em programas de acolhimento institucional ou familiar participarem de programas de apadrinhamento, promovendo vínculos externos para a convivência familiar e apoio em seu desenvolvimento, envolvendo padrinhos, madrinhas e até mesmo pessoas jurídicas. Artigo 20. Os filhos, havidos ou não da relação do casamento ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Artigo 21. O poder familiar será exercido em igualdade de condições pelo pai e pela mãe, na forma do que dispuser a legislação civil, assegurado a qualquer deles o direito de,
em caso de discordância, recorrer à autoridade judiciária competente para a solução da divergência. O artigo 20 e 21 garantem a igualdade de direitos e qualificações para filhos, independentemente da origem da filiação, e estabelecem que o poder familiar é exercido em igualdade de condições pelos pais. Artigo 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. Parágrafo único. A mãe e o pai, ou os responsáveis, têm direitos iguais e deveres e responsabilidades compartilhados no cuidado e na educação da criança, devendo ser resguardado o direito de transmissão familiar de suas crenças e culturas, assegurados os direitos da criança estabelecidos nesta lei. O artigo 22, pessoal, ele define os deveres dos pais em relação ao sustento, guarda e educação dos filhos, respeitando o direito de transmissão de crenças culturais e também religiosas. Vamos ver aqui o artigo 23. A falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão do poder familiar. Parágrafo 1º. Não existindo outro motivo que por si só autorize a decretação da medida, a criança ou adolescente será mantida em sua família de origem, a qual deverá, obrigatoriamente, ser incluída em serviços e programas oficiais de proteção, apoio e promoção. Parágrafo 2º. A condenação criminal do pai ou da mãe não implicará a destituição do poder familiar, exceto na hipótese de condenação por crime doloso, sujeito à pena de reclusão contra outrem, igualmente titular do mesmo poder familiar, ou contra filho, filha ou outro descendente. Então, o artigo 23 afirma que a falta de recursos materiais não justifica a perda ou mesmo a suspensão do poder familiar, promovendo a inclusão em programas de auxílio. E aí a gente tem por fim aqui o artigo 24, que diz o seguinte: a perda e a suspensão do poder familiar serão decretadas judicialmente, em procedimento contraditório nos casos previstos na legislação civil, bem como na hipótese de descumprimento injustificado dos deveres e obrigações a que alude o artigo 22. Vocês podem observar que aqui, né, o do poder ficou junto, tá? Mas é separado, ok? Essa aqui é uma compilação idêntica à lei que está lá no Planalto, tá? Então, esse errinho aqui é lá da própria lei, tá certo? Eu preferi não alterar aqui para que fique bem fiel ao que está, né, lá original. Mas aqui esse do poder, né, obviamente que é separado. E o comentário que eu trouxe em cima do artigo 24. Este, né, ele estabelece que a perda e suspensão do poder familiar são decretadas judicialmente em casos previstos na legislação civil e em situações de descumprimento injustificado dos deveres parentais. Então, pessoal, agora o que a gente vai fazer? Nós vamos resolver uma questão de concurso aí, para que a gente consiga assimilar, né, mais ainda aquilo que a gente já viu nesse vídeo de hoje. Vamos lá, então. Segundo o ECA, é direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família. E, letra A, excepcionalmente em família extensa, assegurada a convivência familiar e comunitária. B, excepcionalmente em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária. C, excepcionalmente em família substituta, sendo desnecessária a convivência familiar e comunitária. Letra D, excepcionalmente em família extensa, sendo desnecessária a convivência familiar e comunitária. E letra E, excepcionalmente em instituição específica, assegurada a convivência familiar e comunitária.
Eu recomendo vocês a pausarem o vídeo e tentarem relembrar aquilo que a gente viu ao longo da aula para conseguirem chegar à resposta correta dessa questão, tá certo? E se vocês escolheram a opção B, vocês acertaram, tá? Excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária. Olha aqui o artigo 19. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária. E ainda tem uma complementação. Em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E, se for isso mesmo, eu peço para que deixem o like, se inscrevam no canal e também acione o sininho para não perderem nada que eu postar por aqui, tá? E se você tiver interesse no anel de luz, no microfone que a gente usou também para gravar essa aula aqui e na própria câmera, os links estão na descrição desse vídeo aqui, assim como os links das nossas redes sociais, Facebook, Instagram, para que você siga a gente por lá. Forte abraço e até o próximo vídeo.